Nesse momento começamos a gravação dessa aula, então se alguém tiver algum problema aí, quanto a estar disponível aqui, por favor, se retire da sala. Tá? Estava comentando aqui, se manifestaram 5 alunos, lembrando daquele conceito da teoria que a gente viu lá atrás, do ModSkin e ModScan. Eu não vou pegar aquela aula por completo, não vou revisar, porque o material já foi ministrado, já tem aí, vocês já têm a disponibilidade desse conteúdo em mãos. Tá? Então a gente vai fazer uma apresentação prática da utilização do ModScan e do ModSim. Vocês vão perceber que quando você abre o ModSim, o Sim de simulador, é que aqui eu já abri, ele não vai mostrar para vocês. Ele vai requisitar a solicitação do firewall do seu computador para trabalhar com o programa. Por quê? Porque ele vai estar disponibilizando dados através da rede do computador que você está utilizando. Tá? Então, como ele vai utilizar esse canal de comunicação, ele pede a benção, ele tem que pedir autorização para o firewall do seu computador para falar, olha, eu preciso usar tais configurações. Se você não der o permitir, você não vai conseguir utilizar a ferramenta, você não vai conseguir utilizar a plataforma. Tudo bem? Então, relembrando aqui de forma bem rápida e simples, o ModSim ele vai fazer o papel do simulador, ele vai fazer o papel do sensor de campo, ele vai fazer o papel do atuador no campo. E o ModScan vai fazer o papel do sistema de supervisão, é ele do mestre. Né? Modbus é uma topologia mestre-escravo. Então, o ModScan é o mestre, o ModScan vai interrogar os escravos que eu criar dentro do ModSim. Como que a gente cria esses escravos? File new, como todo software padrão Windows. Está aqui, está criado o primeiro escravo. Ele fica dando o informe de não conectado. Por quê? Porque eu ainda não conectei o meu escravo na rede. Eu tenho que vir aqui, connection, connect. E quando eu dou um connect, ele me abre a possibilidade de conectar através de porta serial ou da porta Modbus TCP. Então, vou utilizar o Modbus TCP, que é o que eu tenho hoje disponível para apresentar para vocês aqui em sala. Tá? Vamos lá. Na simulação, você tem alguns parâmetros que você tem que definir. Qual o endereçamento, qual o device ID dessa simulação que você está fazendo? Do 1 ao 255, são vários os endereços que eu tenho disponível para estar trabalhando aqui. Posso usar o 64, posso usar o endereço 32. Quando que eu tenho que mexer nisso, professor? Quando você tiver mais de um escravo trabalhando na mesma rede. Aqui, ó. Então, basicamente, eu estou configurando 2 escravos aqui dentro do mesmo simulador. Se eu deixar os dois com o endereço 1, quando o mestre perguntar para o endereço 1, qual dos dois que ele vai responder? Vai dar um erro de conflito, eu não posso trabalhar com essa situação. Então, se eles fazem a mesma função, eu tenho que ter um módulo com o endereço 1, outro módulo com o endereço 2. Se eu quiser saber desses dados, o mestre vai perguntar para o endereço 1. Se eu quiser saber dos dados de baixo, o mestre vai perguntar para o endereço 2. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, senhor. Vejam o seguinte. Né? Eu tenho comprimento, length de 100. 100 o quê? 100 endereços. Do 1, do 40.100, olha lá, até o 40.199. Eu tenho 100 endereços aqui. Ah, não, mas eu não vou simular um dispositivo que tenha tudo isso de endereço. Eu vou simular um dispositivo que tenha 8 endereços. 8 variáveis. 8 informações analógicas. 8 temperaturas.
8 vazão, 8 medições de pressão. Tá? Esse Lang corresponde a quantas variáveis no banco de dados eu vou estar trabalhando aqui. E esse meu outro dispositivo? Esse meu outro dispositivo vai ter 16 variáveis. Ó, do endereço 0 ao endereço 15, ou seja, do endereço 100 ao 115. Qual que é o meu endereço base? Qual que é o primeiro endereço que eu vou estar trabalhando? O endereço 100? Não, eu quero o endereço 1. Então, ó, ele altera todos os endereços a partir do endereço base. Aqui eu quero o endereço 25. Ele altera todos os endereços a partir do endereço base. Então, é uma ferramenta de simulação onde você parametriza do jeito que você quiser. Do jeito que você precisar, você joga esses parâmetros aqui e vai trabalhando com eles. Mas e esse 40 mil, professor? De onde que veio esse 40 mil? Aí eu pergunto a vocês, porque a gente viu isso lá na aula de teoria. O 40 mil vem do tipo de banco de dados que eu estou trabalhando. Se é um holding register, é um dado analógico, ou seja, é uma palavra que eu posso ler e eu posso escrever na variável. Se é um input register, é uma variável que eu só consigo ler através dela. Se é um input status, ele é um dado digital que eu só consigo ler. E se é um coil status? É um endereço digital que eu consigo ler e escrever. Então, esses bancos de dados é o que definem o primeiro dígito da variável aqui. Está vendo que está 0? O primeiro dígito 0 é do coil status. O primeiro dígito 1 é do input status. O primeiro dígito 3 é do input register. E o primeiro endereço 4 é do holding register. Então, é a forma que o Modbus tem de identificar essas variáveis aqui do processo. Até aqui tudo bem? Os dois simuladores? Tranquilo, professor. Pode continuar. Então vamos deixar o endereço 1 com input register, o endereço 2 com 8 variáveis de holding register. Se esse daqui é o meu simulador, é o meu escravo, eu tenho que configurar agora o meu mestre. O mestre é quem vai fazer a leitura dessa grandeza. O mestre tem que estar conectado ao escravo. Mas o escravo está em qual endereço Modbus TCP? Está no endereço da minha própria máquina. O que a gente faz? Entra lá no iniciar do Windows, digita a palavra command, vai aparecer esse ícone aqui, o prompt de comando. Quando eu clico no prompt de comando, eu digito a seguinte informação: ipconfig. Quando eu digito o ipconfig, ele vai me dar o detalhamento das minhas interfaces de rede que está sendo utilizada nesse computador. E aí eu tenho que localizar qual que é o adaptador que eu estou utilizando. No meu caso, o meu adaptador é um adaptador sem fio, que possui um endereço IPv4 192.168.0.8. 192.168.0.8. Esse é o endereço da minha máquina. O simulador está na minha máquina. O mestre tem que se conectar a quem? A minha máquina. E se eu tivesse um simulador no endereço 5? A minha máquina é 8, eu teria que estar colocando aqui a leitura do endereço 5. E se eu tivesse um simulador ou um dispositivo no endereço 32? Eu teria que colocar o 32 aqui. Tá? Mas como eu estou trabalhando tudo dentro da mesma máquina, eu utilizo o mesmo endereço IP.
Vou em Connection, seleciono aqui ó, o Remote TCP/IP Server, defino o endereço IP da onde estão as minhas variáveis Modbus. Trabalho com a porta padrão 502, que é a porta que o Modbus exige que seja trabalhado. Dou um OK. Então, nesse momento, o mestre está conectado à rede, mas não está conectado ao escravo. Por quê? Está no mesmo endereço de ID? O mestre está lendo o ID correto? Está. Está lendo o endereço correto? Está. Está lendo o comprimento correto? Opa, aqui eu tenho 8. Como é que você quer ler 100 variáveis e um dispositivo que só te fornece 8? Não faz sentido. Se eu estou fornecendo 8, eu tenho que fazer a leitura de 8. Só que esse dispositivo, qual é o tipo de banco de dados? Não é o input register? Não adianta eu querer ler coil status, onde eu estou escrevendo input register. Então eu tenho que ter aqui, ó, input register. No instante que eu defino toda a configuração correta de acordo com o meu escravo, a mensagem de erro desaparece e o número de pools, de ciclos, começa a ser incrementado, sintonizado com o número de respostas válidas. Vou dar um reset. Ok. Minha rede está perfeita. O número de respostas válidas é igual ao número de ciclos de leitura. Está feito. O meu escravo 1 está configurado. Vamos configurar o escravo 2? Está aqui, ó. O meu segundo escravo. Caquinha, peraí. O meu segundo escravo. Olha o doc. O doc do professor é um negócio complicado. Meu segundo escravo, ID 2. ID 2. Comprimento 8. Comprimento 8. Holding register. Holding register. Tá aqui. Mensagem de erro desapareceu. Respostas válidas igual ao número de ciclos ordenados. O meu mestre está fazendo a leitura dos meus 2 escravos. Caetano toca a mão levantada porque não abaixou desde aquele momento ou tem alguma dúvida? Então, é que deu uma travada aqui no começo da explicação, aí eu não vi se você colocou ela já para gravar ou se só vai colocar ela para gravar quando estiver na... A aula está sendo gravada, já temos 13 minutos de gravação. Então beleza, então valeu, professor. É que a chamada de atenção a gente não grava, né? A gente grava só quando é o conteúdo ministrado. Então, como a gente está ministrando o conteúdo, a gente está gravando aqui agora. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Aparentemente simples. Vocês não estão vendo para que isso aqui serve ainda, mas a coisa está relativamente simples, ou não é? Sim, professor. Correto. Muito bem. Quando eu falo de input register, eu estou falando de um escravo que está lá no chão de fábrica, fazendo a leitura, por exemplo, de uma temperatura numa escala de 0 a 100 graus. Ok? Uma temperatura de 0 a 100 graus. Eu vou até abrir um textinho aqui para a gente fazer uma jogada. Vamos lá. Eu tenho uma temperatura numa escala de 0 a 100 graus Celsius.
E eu tenho uma interface analógica de 8 bits. 8 bits corresponde ao quê, pessoal? De 0 a 255 decimal? Vocês tiveram essa aula já, né? Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos com números bem básicos para vocês entenderem o conceito. Quando a temperatura medida, temperatura mensurada, for igual a 50 graus Celsius, quanto que minha interface digital vai escrever? (50 graus Celsius não é a metade dessa escala? Qual é a metade dessa escala aqui? 127,5? Certo? A questão é, tem meio bit? Não. Não tem meio bit. Então essa interface ela vai reconhecer ou 127 decimal, ou então ela vai reconhecer 128 decimal. Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Mais 3 exercícios, na verdade. Fica claro para vocês que quando eu tenho 0 graus Celsius, eu vou estar lendo 0 decimal? Tudo bem? E quando eu tiver 100 graus Celsius, eu vou estar lendo 255 decimal? Sim ou não? Sim. Ou seja, a metade da escala, eu estou na Sim. metade da escala. Ou seja, 1/4 da escala, eu tenho que estar em 1/4 da escala. Algo entre 63 ou 64 decimal. Tudo bem, senhores? Isso aqui é algum bicho de 7 cabeças para alguém ou não? Não. Muito bem. O Modbus vai trabalhar com graus Celsius ou vai trabalhar com decimal? Resposta: vai trabalhar com decimal. Isso quer dizer que, vou tirar o Word aqui da frente agora. Quando esse endereço 30.001 me entrega 64, olha o meu mestre lendo 64 aqui, ó. O que quer dizer esse 64? Naquela escala que a gente está trabalhando, vou puxar ela de volta, algo perto dos 25 graus Celsius. E a outra interface que me entrega 127. Update. O meu mestre reconhece o 127. O meu mestre está enxergando o quê? Algo próximo 50 graus. a 50 graus. A interface 3 está me entregando 0. Para não falar que ela está entregando 0, ela está entregando 1. Olha o 1 sendo lido lá de outra forma. É algo muito próximo do 0 grau. E o canal 4? Está me entregando 255. O canal 4, olha lá, estou lendo aqui do outro lado, está me entregando algo muito próximo a 100 graus Celsius. Dá para entender isso aqui, pessoal?
Sim, professor. Alguma dúvida de para que serve o protocolo industrial aqui, ó? Qual que é a grande vantagem? Não me interessa aqui, ó, no Modbus se é grau Celsius, se é pressão, se é vazão, se é nível. O que me interessa é que essa grandeza vai ser jogada de um lado para o outro. E aí o supervisório vai pegar essa informação e vai transformar ela para a gente. Então a vantagem de você ter um simulador é eu consigo forçar qualquer valor para o meu supervisório. Ou então, eu consigo monitorar com ModScan qualquer valor de um medidor de temperatura em campo. Se eu tiver um micro e um cabo de comunicação, eu consigo ler qualquer sensor ou eu consigo escrever qualquer valor para o meu supervisório. Diga, Caetano. Então, mas é que você tá só mostrando pra gente dessas 4 formas aí, mas é mais demonstrativa, né? Por conta que, como vai ser um escravo que vai estar transportando esse dado, ele vai variar no tempo, né? Vai variar de acordo com que a temperatura for variando também. Então, no caso, seria só um endereço, né? Que vai fazer esse aumento e diminuição de bits aí, né? Pensa que essa temperatura está acontecendo nesse instante. Então eu estou monitorando o que está acontecendo nesse instante. Ah, mas eu quero simular a resposta de uma rampa de subida da temperatura. No simulador eu venho aqui, ó, por exemplo, o endereço 30005, autossimulação. Eu quero que esse valor seja incrementado a cada 1 segundo de 3 em 3 unidades. E eu vou dizer para o software o seguinte, ó, como ele é uma interface de 8 bits, o valor limite inferior é 0 e o valor limite superior é 255. Dou um OK, olha o que acontece. Tá vendo que está subindo de 3 em 3? E tá vendo que o software está respondendo aqui, ó, automaticamente? Consegue ver minhas mãos aqui? Eu não sei se minha mão aparece para vocês aqui, ó. Eu não estou fazendo nada e o software continua incrementando a grandeza que eu estou simulando. Então isso daqui é online, não é uma escrita e parou, não. Né? Se você estava com essa dúvida se isso aqui realmente acontecia em tempo real, tá aqui, ó, o tempo real da coisa acontecendo. Aí eu consigo controlar uma produção, por exemplo, contar peça. Sim, isso daqui exatamente, não necessariamente é um dado analógico. É o que a gente chama, isso aqui é uma palavra. Né? E essa palavra, ela pode ter N bits. Vou alterar aqui, ó, na autossimulação, em vez de 3 em 3, vamos crescer de 1 em 1. Tá aqui, ó, simulando que eu estou contando peça. 192, 193, 194, 195. Só que aí os contadores têm maior resolução, né? Chega aí a 65, 535, uma interface de 16 bits, por exemplo. Não vai contar só de 0 a 255. Esse cara vai dar 255, vai zerar. Vai olhando aqui que daqui a pouco ele zera. Por quê? Porque eu defini o limite superior em 255. Dúvidas? Belezinha, professor. Só tem o Caetano assistindo aula? Os demais estão acordados ainda? Enquanto Sem dúvida. tá indo aí. Raul, tá entendendo, Raul? Ah, naquele jeito, né, professor? Não, naquele jeito não, cara. Ou tá ou não tá. Não, tô prestando atenção, tô entendendo. Tá entendendo? Ó, se o Raul tá entendendo, ninguém pode reclamar, hein? Ah, não, me senti ofendido agora. Pô, Raul, eu tinha que quebrar o gelo, Raul. Esses meninos ficam muito quietos, cara.
Vamos falar do seu time pra quebrar gelo, professor. Hã? Falar do seu time pra quebrar gelo Que aí, time, mano. cara? Que time? Já Seu foi. time aí, Já seu foi. time Só aí. ano que vem, só agora. Ainda bem que você sabe. Fazer o quê, né? Ó, mas não começa não, senão põe você no mute de novo, Raul. Dúvidas, senhores? Por enquanto, não. Tranquilo? Então, ó. Leitura de dado analógico, é assim que funciona. Escrita de dado analógico. O mestre quer fazer o seguinte, olha. Eu quero trabalhar a 50% da rotação. 50% da rotação de um inversor de frequência. E como é que fica essa história do inversor de frequência, então? Vamos pensar numa variável de quanto? De 10 bits? Vamos lá, vamos escrever aqui. Então, ó. Inversor de frequência de 10 bits. Isso quer dizer o quê? Ele trabalha numa escala de 0 a 1023 decimal. Isso corresponde a 0 a 100% do potencial de rotação? Ou da potência nominal, ou do torque no eixo? Chamem aí na forma que vocês quiserem. Potência no eixo. De 0% corresponde a quê? 0 decimal. Potência. Potência no eixo de 100%, 1023 decimal. Potência no eixo de 50%, algo perto de 512. 511 a 512. 25%. Algo em torno de 255 a 256 decimal. Tudo bem aqui, pessoal? Dá para entender? Beleza. Então, ó, vou deixar aqui de lado. Endereço 4001. Vou escrever 255. Estou no mestre agora, hein? O mestre tem o direito de escrever em campo. Update. Olha lá, o escravo obedeceu. Na outra interface, 1023. Update. O escravo obedeceu. (64) Update. O escravo pode não obedecer. Ó, eu estou tentando escrever no mestre 64, mas o escravo pode não obedecer. Então, quando eu utilizo um banco de dados de saída, eu consigo escrever no mestre e consigo escrever no simulador. Quando eu utilizo um banco de dados de entrada, eu consigo escrever no simulador
Só que, ó, estão ouvindo o barulho do mouse? O mestre não escreve na leitura analógica. O mestre só escreve na escrita analógica. Tá claro esse conceito? Concorda que eu não consigo forçar? Olha, não adianta você me falar que você está a 25 graus. Eu quero que você esteja a 50. Você não consegue escrever no sensor. É o sensor que te dá a resposta de como que ele está operando. Dúvidas até aqui? Não, professor. Da mesma forma que isso aqui funciona com o analógico, olha lá, vamos botar o ID 3, 2 endereços digitais, qual é o status? Vamos colocar o mestre com 2 endereços no ID 3. On, update. Olha lá, liguei remotamente. On, update. Também funciona para dado digital. Só que o dado digital, né? Isso aqui é coisa de terceiro módulo, lá do CLP. Isso aqui é coisinha que já foi. Opa, o que eu fiz aqui? Essa parte digital já ficou fácil para vocês. Então agora a gente começa a trabalhar com grandeza analógica. Certo? Mas funciona exatamente da mesma forma. Tem que casar o endereço, o device ID, tem que casar o endereço da variável Modbus, tem que casar o tamanho dos dados e tem que casar o banco de dados. Dúvidas? Não. Mestre, faltou algum detalhe aqui nessa introdução? Não, mestre, não faltou. Só talvez chamar atenção no sentido seguinte: nós estamos usando aqui um simulador, né, que é o ModSim, e a função desse simulador é exatamente simular um dispositivo que esteja no campo. Para quê? Para que o meu projeto, ou quando eu estiver fazendo o meu projeto, estiver elaborando o meu projeto, eu não precise ter todos os dispositivos à minha disposição, que estarão lá no campo, porque isso seria uma coisa até muito cara, muito onerosa, né? Custaria muito dinheiro. Então é por isso que se utiliza esse simulador, né? O ModSim, ou seja, eu posso com o ModSim simular o que eu quiser. Eu posso simular um dispositivo que só me dá informações digitais, posso simular um dispositivo que me dá informações analógicas, né? É isso que, às vezes, eu tenho a impressão de que talvez os alunos tenham alguma dúvida, por isso que eu só estou reforçando esse detalhe, né? Ou seja, poderia substituir aqui o ModSim pelos dispositivos? Claro que sim, né? Claro que sim, poderia. Mas nem sempre, quando eu estou desenvolvendo o projeto, e tudo isso que nós estamos fazendo é o anteprojeto, ou seja, o pré-projeto, para eu desenvolver um sistema de supervisão. Sistema de supervisão de quem? Das minhas variáveis, do meu equipamento, do meu processo, que vai ter diversos dispositivos. Então, com isso, eu estou simulando cada dispositivo
que vai fazer parte do meu projeto de supervisão. Não, totalmente pertinente, mestre. Se você pegar alunos, se vocês pegarem uma remota de dados de coleta de 8 temperaturas, por exemplo, essa que a gente está simulando aqui, ó. Hoje, uma mais badarosquinha aí é custo de R$800. R$800 para você fazer teste de 8 temperatura. Sai barato? Vocês conseguem tirar do bolso assim, ó, agora, 800 conto? Para fazer teste? Tá? Então tenham isso em mente, né? Um inversor de frequência de 4 a 5 mil reais. Você tem um inversor de frequência? Não tenho. Então você simula desse jeito. Esse é o papel desse simulador, né? Garantir que você tenha condições de fazer os testes da sua supervisão, mesmo sem ter esses equipamentos em mãos. Muito bem colocado, mas eu sempre esqueço desse detalhe. Muito bem colocado. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem. Professor, então por que as empresas não utilizam o ModScan na sala de controle? Pelo simples fato do seguinte: é fácil você treinar um operador, bater o olho no 30.001, enxergar esse 64 e falar que é 25 graus Celsius? O que vocês acham? Não. Enxergar esses 226 aqui, ó, algo perto dos 100 graus Celsius? Pior ainda, da onde que é essa temperatura? Aqui não é fácil você escrever assim, ó. Temp forno 1. Forno 2. Forno 3. Forno 4. Aqui dá para escrever, ó, forno 1, 2, 3, 4. Sem chance. Não tem como. Isso é uma ferramenta técnica para técnicos. Para vocês. Vocês sabem bater o olho nisso aqui agora e interpretar, fazer essa relaçãozinha aqui, ó, e saber o que está acontecendo. Um operador de campo não sabe fazer isso. Ele mandou pôr no congelador. Que foi, Pedro? Aí se tiver temperatura, vazão, tudo misturado aí, o técnico tem que saber o que ele está controlando. Aí é que o cara se entorta todo. Essa é a função do sistema de supervisão. Garantir com que essa leitura aqui chegue, e não só isso, que esse 64 vire os 25 graus Celsius. Porque aí o cara vai conseguir bater o olho e enxergar que aquilo é uma temperatura. Olhar esse 255 e enxergar que é 25% da potência nominal do inversor. Porque ele não vai enxergar 40.001, 255. Ele vai enxergar isso aqui, ó. Potência no eixo 10 igual a 25%. Esse é o papel do sistema de supervisão. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa esse cara rodando de fundo. Essa aqui, ó, é a plataforma que a gente está propondo para vocês utilizarem, o Ellipse Escada. Poderia ser outros, só que aí eu teria que ter a licença e se eu não tivesse a licença, ele ia rodar com menos de 2 horas, né?
Existem algumas outras ferramentas que permitem o seguinte, não, você roda full time por 30 dias. E aí depois de 30 dias tem que apagar a tua máquina, formatar ela e instalar de novo para rodar mais 30. Então não justifica. Essa é uma ferramenta que a gente consegue mostrar essas funções para vocês e consegue trabalhar com uma certa folga. E ó, detalhe, tá? Já está gravando, inclusive. Não estamos ganhando nada com isso, tá? A Ellipse não está dando um centavo para a gente fazer esse curso em cima da plataforma deles. Novamente, a gente insistiu nessa plataforma porque é uma plataforma que, se você for para o mercado e falar, olha, eu conheço essa ferramenta, você tem grande chance de empregabilidade. Só por isso. Quando você roda a ferramenta, ó, ele te pergunta isso aqui, ó, o hard key não foi encontrado. Você quer rodar como demo? Sim, eu quero rodar na forma demo. Demo de demonstração. Você dá um sim. E ele vai abrir a plataforma para você trabalhar. É um software do tipo Windows, arquivo, novo, opções, sair, ajuda, aquela coisa toda, tá? Então a gente começa sempre criando uma nova aplicação. Onde que eu vou criar essa aplicação? Posso criar na área de trabalho, eu escolho aonde eu quero criar isso daqui. Normalmente eu vou lá onde eu tenho os arquivos do Ellipse instalados. Ellipse escada. Aula underline 0. Teste. Salvei. Então, quando eu tenho essa aula salva, ele me abre uma tela em branco. Nós vamos fornecer aí uma microapostila para vocês trabalharem com esse software, com essa plataforma, tá? Então eu não vou escrever muitos detalhes aqui, porque tudo isso que eu estou falando, que eu estou disponibilizando para vocês, já está naquela microapostila, que eu preciso mandar depois. São 3 passos básicos para a gente trabalhar com o sistema de supervisão, tá? Os 3 passos são configuração do driver de comunicação. O que vem a ser o drive de comunicação? É um microsoftware de dentro da Ellipse que garante que essa ferramenta se comunique em determinado padrão de comunicação. Tá? Então, se eu vier aqui, no tal do Organizer, parece um desenho de um fluxograma, você tem aqui, ó, opção de Drivers. O Ellipse não conversa só com o Modbus. Se você entrar no site do fabricante, deixa eu puxar uma página aqui. Para que vocês tenham a noção disso aqui que eu estou falando. Esse já é o site do fabricante. Downloads. Selecionar produtos. Drivers. DNP3 é um protocolo. Siemens, MPort, PPI, MPI, protocolo. Matsushita, Modcom, Caterpillar, IEC 61850. Tá aqui, ó, existe uma relação infinita de pacote de drivers que você pode baixar. Tá? Para cada um dos fabricantes, cada uma das tecnologias, você tem vários drivers que você pode fazer esse download. Tá? No nosso caso, o que a gente vai utilizar é o tal do drivers Modbus. Se eu aplicar esse filtro, ó, driver, Modcom, Modbus Slave, existem alguns. Modcom, Modbus Plus, lembra que eu falei, ó, do proprietário? Os caras têm o drive por software proprietário. Ah, mas tem drive para DeviceNet? Outro protocolo que a gente estudou, aqui, ó. Ele abre da Miller. CanOpen, DeviceNet e Profibus DP. Tá? Então, para cada um dos protocolos que você precisar, você tem que entrar no software do fabricante, selecionar driver, selecionar o que você quer e fazer o download.
No nosso caso, né, eu já tenho esse driver baixado, eu vou disponibilizar ele para vocês. Eu simplesmente venho aqui, novo, localizo os drivers que eu tenho, que por sinal não estão aqui. Vamos lá, vamos acertar a minha máquina. Acho que o Caetano quer fazer uma pergunta aí, mestre. Eu perdi eles de vista, deixa eu ver aqui. Mas diga lá, Caetano. Então, professor, esse pacote de dados aí que você tinha falado, ele é aquele pacote que tem aquelas figuras, né? De acordo com o fabricante ou é outra coisa? Eu não entendi a sua pergunta. De novo, por favor. Porque nesse estado aí, quando a gente vai fazer o da planta, a gente tem aquele pacote lá que tem. E esse que você mostrou no site, que tinha para baixar para download das pastas de cada fabricante, isso seria sobre isso? Sobre as figuras ou é outra coisa? Não, eu estou falando aqui por enquanto do pacote de drivers. Os drivers são os microsoftwares que você precisa para se comunicar no protocolo de comunicação. Entendeu? Tá? Quando eu falo de drivers, eu estou falando do comunicação. Não tô falando de... Eu não estou falando de imagem, de arquivo de imagem. Tem um tal do libmix, que eu também depois vou mostrar para vocês, num outro momento. Tá? Esse sim é um pacotinho que eu tenho de imagens que você vai poder utilizar. O tal do libmix eu mostro para vocês e também vou disponibilizar para você fazer download. Tá? Mas é outra coisa. Nós vamos chegar lá ainda. Isso aí é só para fazer a comunicação, né? Fazer a comunicação do dispositivo dedicado, né? Isso. Beleza. Tá aqui. Agora eu já derrubei o software, ó. Um driver, selecionei o Modbus DLL. Driver Modcom Modbus, versão 2.7. Esse driver tem que estar configurado. Configurado de acordo com o quê? Com o padrão Modbus que eu estou lendo. É o Modbus RTU serial? Não, é o Modbus TCP. Deixa eu adicionar esse parâmetro aqui, depois a gente fala a respeito. É o Modbus serial na camada física? Não, é o Modbus Ethernet. Se é o Ethernet... Perdão. Rinite. Se é o Ethernet, não faz sentido configurar serial. Aí a gente vai lá no Ethernet. O que ele me pergunta? Qual é o endereço IP que você quer se conectar? É o endereço IP do meu escravo. Ou seja, o endereço IP da minha máquina. 192.168.0.8. Porta 502. Eu não estou utilizando linha de escada. Não estou utilizando modem 3G, 4G. Essas duas últimas pastas é para esse tipo de conexão. Dou um OK. Fecho. Configurei o canal de comunicação ao qual o software vai funcionar. É o tal da configuração do driver. Muito bem. Para que eu tenha essa facilidade na leitura aqui, ó, que a interface gráfica me disponibiliza, eu tenho que criar aquilo que a gente chama de tag, de etiqueta. Eu tenho que etiquetar essas variáveis aqui, ó. Eu tenho que dar um nome para ela para ficar mais fácil para mim trabalhar dentro do ambiente de programação do supervisório. Eu não posso chamar de 30.001, eu não posso chamar de 40.001. Eu tenho que chamar de alguma coisa, tá? Então, a segunda etapa, na verdade, é a criação das etiquetas, a criação dos tags.
dentro do sistema de monitoramento. Então eu venho aqui, ó, um novo tag, e esse tag pode ser de vários tipos, tá? Essa etiqueta pode ser de vários tipos de dados que eu vou estar trabalhando, tá? Esse dado que eu posso estar trabalhando, ele pode ser um dado de cronômetro, de tempo? Não, não é o caso, mas ele pode ser. Pode ser um bloco de um PLC, ou seja, leitura de N variáveis dentro de um CLP. O DDE é o tag para você falar com um banco de dados, seja um Excel, seja um Oracle, seja um SAP. É aqui que você faz o link com essas variáveis. Pode ser um tag de demonstração, né? Uma variável interna onde você tem uma simulação forçada dentro da própria plataforma. Pode ser uma conta, tá? Um tag de uma conta que a gente vai estar fazendo. E também pode ser implementado aqui. Pode ser uma matriz, ou seja, eu posso coletar uma grande quantidade de dados de uma relação N vezes M, né? Uma matriz 10 por 10 me dá 100 variáveis, então é outra forma da gente estar coletando esse dado. O tag PLC, que é o que a gente vai estar utilizando para fazer esse teste, e eu já vou explicar daqui a pouco. E um tag do tipo RAM. O tipo RAM é uma variável interna, é uma memória auxiliar para o supervisório. Da mesma forma que eu tenho uma memória auxiliar para o meu CLP, eu posso ter uma memória auxiliar para o meu sistema de supervisão. Tá? No nosso caso, a gente vai usar o tag PLC. Para não se estender muito, afinal de contas, essa aula aqui é uma aula exemplo, eu não quero dar uma teoria muito pesada, muito fechada para vocês, eu vou criar 3 tags só. Tá? Então, tag 001, 3 tags 001, 002, 003. Tá aqui, ó. Então, quando eu defini 3, ó, ele me criou 3 na sequência. Tá? Essas 3 etiquetas eu preciso configurar agora. A etiqueta 1 vai me entregar qual valor? Deixa eu abrir aqui. Vamos imaginar que a etiqueta 1, eu quero a primeira temperatura do primeiro forno. Tá? E essa primeira temperatura, vamos lá no simulador, ó. A primeira temperatura é o endereço 30.001. De qual ID? Do ID 1. De qual banco de dados? Do input register. Ups. Sem melar o que está feito. Então eu tenho que colocar essa informação aqui, pessoal. Deixa eu fechar isso aqui, minimizar para que vocês acompanhem por completo. Organizer, tag 1. N1. No manual dessa configuração de driver, depois de 10 páginas lidas, você vai entender que o N1 é o número do Device ID. Qual é o Device ID? É o 1. Device ID, tá vendo aqui, ó? 1, eu uso 1. O N2 é o operando, é uma variável, é uma referência numérica que eu tenho que dar para trabalhar com o input register. E a referência numérica que o driver pede para mim trabalhar com o input register, nesse momento, é o número 8. O N3 não é utilizado e o N4 é o endereço Modbus da variável que eu quero ler. Não é o primeiro módulo, ó, 064? O primeiro módulo é o endereço 1, então eu coloco 1 aqui de novo. E como é que eu sei se tudo isso está certo? Eu faço uma leitura. Se eu clicar no botão ler e ele lê essa variável que está sendo simulado, é porque a coisa está funcionando. Tem certeza, professor, que está funcionando? Está na dúvida? Vem no simulador, altera a grandeza. Está 33 agora, fazer a leitura. Olha lá. Então, o meu sistema de supervisão está conseguindo ler
essa variável do tag 1. Eu posso mudar o nome dessa etiqueta. Posso escrever aqui, ó, forno. Só que se eu fizer isso aqui, é recomendado que você mude também a descrição com o mesmo nome. Tudo bem até aqui? A segunda etiqueta, eu quero do inversor. Tá aqui, ó. Quero primeiro. Eu quero o quarto endereço. Vou querer esse endereço aqui, ó. 222 update. Quero o quarto endereço dessa variável. Quem que é o N1 mesmo? Ó? O ID da porta. O ID número 2. Quem é o operando? Quem é o N2 para holding register? É o número 1. Em qual endereço que eu quero fazer a leitura? O endereço número 4. E se eu der um update de ler aqui, ó? 222, não é isso que está escrito no endereço 4? Não é uma saída analógica? Agora a gente pode fazer o teste reverso. 333. Escrever. O que aconteceu com o meu simulador? Troquei a grandeza do meu simulador. E o simulador também tem direito de escrever. 155. Se eu fizer a leitura de novo, 155. Então, o meu tag 2 também está funcionando. Vamos colocar o nome de inversor. Inversor. E o meu tag 3, eu vou trabalhar com coil status. E eu não me lembro se é 6 ou se é 7. Vamos ver se é 6 para o endereço 1. Ler, escrever. É 6, mestre. É 6 mesmo, chutei bem. Obrigado, mestre. Professor, de onde você está tirando esses números de N2? Aqui, ó. Drivers, extras, tá aqui, ó. Esses são os operandos que eu estou utilizando. O 1 do holding register, o 8 do input register, que eu criei aqui tão rápido que vocês nem viram, que eu criei esse operando 8. E aí eu tenho o operando 7, que não faz escrita para uma variável do tipo bit. Então, o operando 7... ele é utilizado para input status. E o 6 é um que permite escrita no operando bit. O 6 é para o coil status. Tá? Então é esse número aqui, ó, de 1 a 8 que a gente utiliza no operando 2 dos tags. Com umas aulas de experiência, vocês vão fixar isso daí. Basicamente, são 4 tipos que a gente utiliza. 1, 8, 6 e 7. Se você souber onde que eu utilizo cada um deles, se você conhecer os bancos de dados do Modbus, você não vai ter problema com isso. Fiz o teste de leitura, vou fazer o teste de escrita. Ó, vou escrever 0. Escrever. E olha lá, o meu bit desligou. Aqui eu vou ligar, vou colocar on/off motor. Então estão aí os meus 3 tags criados, comunicando, interferindo na operação. Essa etapa, até onde eu fiz aqui, é a etapa mais crítica, é a etapa onde a comunicação ela tem que acontecer. Os testes têm que ocorrer. Se nessa etapa você teve algum problema, não adianta seguir em frente, não adianta querer fazer a parte gráfica. Eu tenho que, num primeiro momento, garantir essa comunicação da forma como eu fiz aqui. Tá? Uma vez que a comunicação foi feita, agora fica fácil a gente criar um display
para fazer a leitura. Ó, se eu jogar o cursor aqui, é uma coisa que eu percebi quando a gente está gravando.